Só saí do Candomblé por uma visão, porque eu descobri que o zelador usava drogas. Olha só. Aí, para mim, é que o mundo acabou. Não Uma tive mais decepção para você. Foi muito grande, porque, sabe, que é a mesma coisa, você está na igreja e saber que o pastor não está andando devidamente. Então, como uma pessoa que você respeitava, como o seu mantedor, uma pessoa que te dava orientação, é o usuário de droga? Não. Isso a minha mãe e meus pais me ensinaram que era errado. Então, eu fiquei muito decepcionada, porque eu estava convivendo naquele lugar e sabendo que eu poderia correr risco, porque entrava drogas ali dentro. Olha só. E eu não conseguia ver. As pessoas falavam, mas eu não dava muito ênfase. Mas o dia que eu tive a certeza, eu nunca mais botei lá nos pés. Mas nessa época, Kátia, você lia a Bíblia, existia um encontro pessoal seu com Deus, você tinha essa busca pela Bíblia pessoalmente, né? Através de orações, de leitura? Não. Se eu dissesse, estaria mentindo, não. Eu acreditava que tudo superior era Deus. O que você achava de religiões tradicionais, quando você via as pessoas passando na rua com a Bíblia, indo para a igreja? Qual que era a sua imagem dessas A pessoa se caracterizava, né? E outra coisa que às vezes eu achava assim meio estranho, é meio que eu perguntava até a minha mãe, por que o sábado? É tão fácil, mãe. Eu até falava assim, é tão fácil para a senhora ir para a igreja, porque o motorista trabalha para levar a senhora à igreja. A senhora entra dentro de casa, o cara que está trabalhando lá na hidrelétrica está trabalhando para você tomar um banho, o cara da light. Então eu achava, como poderia parar o mundo todo, não sabe? Eu não conseguia entender isso. Quer dizer, então, que você já conhecia a Igreja Adventista? A Igreja Adventista entrou na nossa família através do meu irmão. Seu irmão. Porque a minha mãe, ela foi criada em colégio. Foi criada lá em colégio. E ela conhecia muitos adventistas. Colégio que você diz é no bairro? É, no bairro Colégio, do Rio de Janeiro. Então, ela conhecia muito adventista na infância dela. E essa amizade sempre continuou, muito forte. E elas conviviam muito lá em casa. Então, uma amiga dela, chamada Dona Nilce, foi uma das maiores amigas da minha mãe, era da igreja e levou a filha dela, Marilce, um dia na nossa casa. E a Marilce convidou o meu irmão, Marco Antônio. E o Marco foi aos 14 anos, aos 66, continua na Igreja Adventista. Olha. Então, o primeiro passo foi meu irmão. Depois, nossa avó foi morar conosco. E meu irmão também levou a nossa avó para a Adventista. E minha mãe, já conhecia, mas não frequentava, foi ao Adventista porque nós perdemos uma irmã. Aos 17 anos, ela perdeu a sua filha, com problema no cérebro. Naquele tempo de 70, não sabia o que era. E só teve que fazer uma autópsia para constatar. Então, nessa dor, a minha mãe foi à Igreja Adventista. Quer dizer, você teve que conviver com tudo isso? A sua família era uma família perfeita. De repente... Desmoronou. Exatamente, você vê tudo desmoronando. Só que o que você está me contando é que já agora toda a sua família, porque praticamente só te ficou um irmão, a avó e a mãe. Os 3 adventistas. E você continuava morando com eles nessa época? Meu irmão casado. E você... morava com a minha mãe. Espírita. Espírita. E não te incomodava esse convívio? Ao pouco, quem incomodava mais é a minha mãe. Aos poucos, ao princípio ela se incomodava muito. Mas aos poucos eu fui explicando a ela que era uma opção, que eu esperava que ela entendesse. Que a responsabilidade como filha, eu estava sempre tendo com ela. Nunca deixei faltar nada. Que ela respeitasse o meu ponto de vista. Eu imagino, Kátia, que para uma mãe que vai à igreja toda semana, né, tem um filho também na igreja, a mãe na igreja, vê uma filha, né, no espiritismo, durante 20 anos, talvez em algum momento, será que ela desistiu? Será que ela pensou, Kátia nunca vai vir para os braços do Senhor? Ela desistiu de orar por você? Não. Ela não desistiu de orar por mim. Ela orou por mim 40 anos. Olha. E para mim, a minha mãe não me amava. A minha mãe amava o meu irmão, amava a família do meu irmão, meus sobrinhos. A mim não, porque eu era totalmente diferente. Você vê como que são as leituras que a gente faz das situações, né? Quando foi que você descobriu que ela orava por você, que ela não... Quando eu fui para a igreja. Só depois? Só depois dela não estar mais comigo. Só depois de ela não estar mais com você, quer dizer que você perdeu sua mãe no meio do caminho também? Em termos, porque eu me afastei do candomblé há 10 anos. Tinha 10 anos já.
E com esse convívio, nós começamos a ficar muito mais próximos. Eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Eu começava a ver o programa Sorrindo para a Vida na TV, Canção Nova, com o pastor Fábio de Mello. Então, eu começava a me pegar a ler. Comecei a ver a Bíblia sozinha. Eu não saía de casa sem ler o versículo bíblico do Sorrindo para a Vida. Quer dizer, coisas totalmente novas para você. Mas eu fui vendo. Ela passava pelo meu quarto, ela olhava e não falava nada. Quando ela me perguntou, cadê as suas coisas espíritas? Ela também não soube que eu saí. Ela não soube. Não. Eu não falei para ela. Eu falei, joguei tudo fora. Ela falou, você jogou aonde? Joguei no Rio, no final da nossa rua. Ela também não falou nada. Aí eu comecei a conversar com ela, ouviu ela na canção na Novo Tempo, o pastor André Gonçalves. Eu perguntava, mãe, que voz gostosa desse pastor. Ela, vem aqui, escuta comigo. Aí a gente conversava, ela me mostrava as coisas dela. Aí foi passando. E eu falava que ia ser católica, mas eu nunca ia à igreja. Ela falou assim, você só vê a missa em casa? Eu falei, mas um dia eu vou à igreja. Olha. Então, o que veio a gravar foi a doença dela. Kátia, o que foi que aconteceu na sua vida que marcou um ponto da virada na sua história? Foi a doença da minha mãe. A doença da minha mãe mudou tudo dentro de mim. Porque minha mãe teve demência, minha mãe me tratava mal, através da ureia que estava muito alta. E eu sabia quanto a minha mãe amava a religião dela. E eu não sabia o que eu podia ajudar minha mãe. Eu perguntava assim, eu chegava ao trabalho e falava assim, mãe, a senhora já fez o pôr do sol? Ela não tinha feito, mas para ela, você acha que eu vou esquecer de fazer o meu pôr do sol? Eu falava assim, então faz comigo que eu não sei. Só para ela fazer o pôr do sol. Ai, que lindo. E quando eu estava muito triste na doença da minha mãe, meu sobrinho mandou para mim O Lindo País, um vídeo. E foi 7 meses eu cantando de manhã e à noite. Era a única música que eu podia cantar. Porque eu tinha que trazer essa lembrança para ela. Eu tinha que trazer a igreja dela que ela amou durante 45 anos. Que lindo isso, Kátia. E eu cantava. Até o último momento, antes dela ir embora, eu cantei. Ela me deu um tapa no centro da minha cabeça e fez assim. Eu falei assim, tá bom, minha mãe. Daquele dia, 2 dias depois, ela foi embora. Eu queria entender por que eu estava passando por aquilo tudo. Eu tive que reconhecer o corpo da minha mãe 2 vezes sozinha. Eu peguei a minha mãe de uma gaveta, uma geladeira e botei com o rapaz dentro de uma urna, sozinha. Eu assinei a questão de óbito da minha mãe sozinha. Eu perguntava, Deus, por quê? Por que eu? Por que eu que estou... Da onde eu estou tirando essa força? Aí minha mãe descansou. Eu pedi que cantasse também Um Lindo País para ela. Só que quando eu estava dentro de casa, a minha casa é muito grande, porque minha família era grande. Eu fiquei sozinha naquela casa. Olha. A dor era muito forte. Sabe, chegava a latejar. E eu olhava para o meu irmão, para o meu sobrinho, e conversava com eles. Eu via que eles também sentiam a mesma dor. Mas eles tinham uma coisa que eu não sabia. E o que eles tinham a palavra